Olá, alunos! Hoje a nossa aula vai ser sobre inoculantes. Eu vou dar uma breve revisada sobre fixação biológica de nitrogênio para vocês terem uma base e o início e a importância também do que seria essa inoculação, porque está juntamente interligada com a fixação biológica de nitrogênio. Então vamos lá. A FBN é um processo natural que ocorre em associações de plantas com as bactérias exotróficas, conhecido como organismos procariotos. Esses organismos ou micro-organismos, eles têm a capacidade de transformar o N2 em NH3 através dessa enzima nitrogenase. O NH3 está no formato de amônia, onde as plantas conseguem assimilar, ou seja, elas não vão assimilar nesse formato, apenas em NH3. Existem três tipos de bactérias exotróficas, esses micro-organismos procariotos. Tem o sistema de vida livre, que fixa o nitrogênio para o seu próprio uso. E tem o sistema associativo, onde essas bactérias elas vão colonizar no interior e no exterior das raízes. Podem estar colonizando também em caules e folhas. Elas não possuem uma estruturas específicas, elas estão endofiticamente nas raízes, no caules, folhas, e podem estar ajudando no desenvolvimento, no crescimento das plantas. E tem um sistema simbiótico que possui uma estrutura específica, como vocês podem ver na imagem, os nódulos, tá bom? Vamos focar nesses dois sistemas, o sistema associativo e o sistema simbiótico, onde já no mercado existem inoculantes com essas bactérias. E o que seria o inoculante? O inoculante ele é um produto que contém micro-organismos, então, pode ser ele o que a gente acabou de falar, tá? Os micro-organismos simbióticos e associativos, onde possui uma ação benéfica, né, para o desenvolvimento das plantas. Essa ação benéfica a gente pode estar vendo aí na associação mutualista que a planta ela vai ter com a bactéria, onde vai ter uma troca. A gente já falou disso. Então, o inoculante existe dois tipos, tem o tufoso e o líquido. E quando você for analisar o inoculante, você tem que observar a população de bactérias que existe nele. Então, essa quantidade aqui é a quantidade mínima de célula que tem que ter por grama ou por ml de inoculante. E tudo isso você tem que observar quando você for comprar, porque elas devem ser comprovadas, tá? Elas têm que estar na embalagem, que são aprovadas pelo MAPA. Aqui os exemplos que eu falei de inoculante tufoso e líquido, certo? Já conhecemos esse, a gente trabalhou no experimento lá da Fares. Esse é um experimento com bactérias associativas, que são os milhos, que é o milho e o trigo, onde ele não possui uma estrutura específica, certo? Ele não possui nódulo. E aqui tem a simbiose e tem o biomax. O biomax é da soja e esse aqui é do feijão. Então, para vocês verem como tem uma variedade de inoculantes no mercado, tanto para as bactérias endofíticas quanto para as bactérias simbióticas. E quais são os cuidados que a gente tem que adquirir nos inoculantes? Primeiro, a gente tem que verificar se os inoculantes eles são recomendados pela pesquisa e devidamente registrado no MAPA. A gente tem que verificar na embalagem se tem o registro, se está impresso o registro, tá, na embalagem. E não adquirir e não usar o inoculante com prazo de validade. Por quê? Porque a quantidade de bactérias vai diminuindo. Por conta as bactérias ela têm um prazo de sobrevivência ali, tanto no inoculante tufoso quanto no inoculante líquido. A gente também tem que certificar que o armazenamento também está satisfatório, se a temperatura está ideal, se o inoculante está em um bom local, se está arejado. Ele não pode ficar em uma temperatura muito alta, porque pode matar as bactérias. Então, quando você for fazer
você for trabalhar com inoculante, as células vão estar bem menores do que quando você comprou, então não pode compensar. A questão também do transporte e conservar o inoculante em lugar fresco e bem arejado. Certificar também que o inoculante contenha pelo menos 2 das 4 estirpes recomendadas para o Brasil, ou seja, esse inoculante que a gente pode comprar no mercado, a gente tem que verificar se pelo menos existe menos de 2 ou 4 estirpes já que estão sendo recomendadas aqui pelo uso no Brasil, né, pelo uso desse inoculante. E observar se esse inoculante tá em boa qualidade, e caso não esteja, a gente tem que contatar um fiscal do MAPA, tá? Para verificar caso a gente tenha alguma dúvida em relação à qualidade. E a dose recomendada? A dose ela é baseada na quantidade mínima de inoculante aderida na semente após o tratamento. Eu vou repassar para o próximo slide, porque assim eu posso estar explicando para vocês como é que eu posso estar fazendo esse cálculo, certo? A dose ela é recomendada, vai depender da cultura que você vai estar trabalhando, porque tudo vai depender da quantidade de semente também que você vai estar utilizando. Já na embalagem, vocês vão verificar essa fórmula aqui para calcular o número de bactérias por semente, tá bom? Então, como é que eu posso fazer esse cálculo? Eu coloquei um exemplo da soja, onde a população desejada é de 2 milhões de células por semente. E 1 quilo de semente possui 7.000 sementes. E a população declarada do inoculante, que a gente compra no mercado, está na base de 2 milhões de células gramas ou ml por produto. Então, vamos fazer o cálculo. O cálculo do número de células quilo por semente é 1.200 milhões vezes 7.000, que no caso seria a população desejada, mais vezes, no caso, 1 quilo de semente na quantidade de 7.000 sementes, que vai dar um valor de 8,4 a 19ª células quilo por semente. E a quantidade de inoculante de semente quilo por semente. Como é que é feita? A gente tem número de células quilo por semente dividido pela concentração de células do inoculante. A gente vai pegar esse valor do número de células por semente, onde é 8,4, e vai dividir pela a população declarada do inoculante. Então, vai totalizar de 4,2 ml ou grama de inoculante por quilo de semente, tá bom? Eu aconselho que vocês repassem isso pro caderno para vocês entenderem mais ou menos, se vocês tiverem mais dúvidas, né? Mas isso vai depender muito, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo que eu coloquei. Vai depender muito da cultura, vai depender muito da quantidade de semente que você vai estar utilizando. Agora, como é que eu posso usar a tufa? Porque eu falei já do inoculante líquido, agora tem a tufa. A tufa, como eu falei, é uma matéria orgânica onde vai vários micro-organismos aderidos aqui. Então, para melhor aderência do inoculante tufoso, recomenda-se umedecer a semente com água açucarada. O que a gente pode fazer? Cada 30 gramas de açúcar em 300 ml de água representa a quantidade suficiente para inocular 50 kg de semente. Ou seja, eu vou misturar esse 30 gramas em 300 ml de água e vou inocular 50 kg de semente. Deve ser misturado as sementes utilizando um tambor rotatório ou a máquina de tratamento de semente. Se é um experimento pequeno em casa de vegetação, a gente pode estar fazendo isso num saco. Agora, se for em campo, é melhor utilizar um tambor rotatório ou uma máquina de tratamento de semente, tá? Então, o tufoso, ele é bem simples de trabalhar com ele também, mas as especificações são as mesmas em relação
A questão de temperatura, em locais, transporte, tudo isso a gente tem que observar. Aqui, evitar a exposição das sementes ao sol após a inoculação. A semeadura ela deve ser realizada no máximo 24 horas após a inoculação, tá? Por conta da temperatura, não pode ser muito quente. E no líquido, aplicar o inoculante sobre as sementes, misturar bem, deixar secar à sombra, não pode ficar no sol, senão pode matar a planta e a bactéria. E a aplicação do inoculante líquido, ele pode ser no suco, por meio de equipamentos específicos, né? Já tem alguns equipamentos que se coloca o inoculante e vai aplicando no suco da planta. E como tratar com fungicidas, aplicar micronutriente e inocular as sementes. Então, para evitar que exista problema em relação a isso, a gente tem que utilizar as sementes certificadas, tá? Com alta qualidade fisiológica, sanitária, que não necessitem de tratamento de semente, ou seja, essa semente ela tem que ser bem forte, tem que ser com um bom poder germinativo, um bom vigor, no geral uma qualidade fisiológica ótima. E registrar o histórico das lavouras, procurando tratar as sementes somente onde for necessário. A gente tem que verificar muito isso e verificar se não tem alguma doença, o que a gente pode fazer ali, porque pode prejudicar a sua lavoura, né, a sua plantação. Então, se for realizado o tratamento das sementes com fungicida, a gente tem que dar algumas preferências aos ingredientes ativos como carboxim, difeconazol, tiram, carbendazim e esses outros. Porque esses que eu falei e que estão aqui, que vocês estão vendo, eles são menos tóxicos para as bactérias do tipo Bradyrhizobia, tá? Essa é uma bactéria específica da soja, então esses fungicidas eu posso dar preferência a eles porque eles não vão atacar ou prejudicar a minha inoculação. Benefícios dos inoculantes tufosos ou líquidos: bactérias associativas e bactérias simbióticas. Então, quais são os benefícios desses inoculantes? Aqui, das bactérias endofíticas, podemos ver que cana-de-açúcar, milho, arroz, tem outros também que trabalham com bactérias, que já existem alguns trabalhos com bactérias endofíticas, né? Tem o sorgo também. Então, essas bactérias endofíticas, elas produzem fito-hormônio que podem ajudar no desenvolvimento e no crescimento das raízes. Elas podem ajudar aqui na maior absorção de água e nutrientes, podem também ter um maior aumento no desenvolvimento vegetativo, né? Aqui para vocês verem a diferença, um maior vigor e arranque inicial das plantas e também pode ter um aumento na produtividade. Então, esses é um dos benefícios de eu estar trabalhando com um inoculante com bactérias endofíticas ou associativas. Um exemplo aqui que eu coloquei, uma imagem para vocês verem a diferença. Tem o milho, onde ele foi inoculado, e aqui o não inoculado. Então, a gente pode observar que houve um maior crescimento nesse inoculado, em comparação a esse que não foi inoculado. E também aumentou a quantidade de raízes, né? Então, isso favorece uma maior absorção de nutrientes, tanto de água, né, quanto de ciclagem de nutrientes que estão ali no solo. Já aqui nas bactérias simbióticas, a gente pode ver melhoras no nível de matéria orgânica do solo, pois vai ter uma maior quantidade e diversidade de micro-organismos no solo trabalhando. Potencializa a fixação biológica de nitrogênio, aumentando o rendimento de grãos por planta. Ele também pode ajudar no controle de qualidade na produção, de armazenamento e distribuição. Secagem rápida após a inoculação, a sobrevivência das bactérias por muito mais tempo após a inoculação das sementes e eficiência comprovada em campo, ou seja,
o uso do inoculante com essas bactérias podem estar trazendo esses benefícios. Um exemplo de bactérias simbióticas que eu coloquei aqui é um trabalho da Mosqueira de 2014, onde ela trabalhou com bradyrhizóbio, com estirpe de bradyrhizóbio, que é atualmente recomendada para inoculação de feijão calpi. Então podemos ver aqui a UFLA, vou pela semia, semia 6461, semia 6462, semia 6463 e semia 6464. Então ela trabalhou com essas estirpes aqui. Esse experimento que ela fez, ela foi em casa de vegetação, tá? Então podemos ver aqui que temos a nitrogenada, o controle, a ER24, a BR3267 e a BR3262. Então podemos observar que o nitrogênio, ele, em comparação às que foram inoculadas, ele não foi tão eficiente, e nem o controle também. Já as inoculadas, ela teve uma quantidade maior de folha, também teve um desenvolvimento melhor em comparação ao nitrogenada e ao controle, e dá para observar que há uma grande diferença quando a gente utiliza esses inoculantes. Então, isso quer dizer que esse trabalho foi bastante eficiente com essas bactérias que ela trabalhou, em relação ao tratamento de nitrogênio e de controle. Então, quais são as considerações que ela teve? Que possuem um papel importante na interação das raízes da planta e na ciclagem de nutrientes, contribuiu para um aumento na produção vegetal e recuperação de áreas degradadas, incremento na fertilidade na matéria orgânica do solo, contribuiu para o fornecimento de nitrogênio a diversos ecossistemas naturais ou manejados, finalidade de reduzir a dependência de insumos químicos, ou seja, a gente pode estar descartando o uso do nitrogênio aqui, pode estar utilizando apenas as bactérias fixadoras de nitrogênio, que no caso os inoculantes de bactérias simbióticas. Então, isso é muito bom, tá, gente? A gente pode reduzir muita coisa no solo, pode favorecer muito mais ainda a gente utilizando os inoculantes. Eles podem ser muito mais benéficos do que o mineral. E existe também a co-inoculação, onde consiste em adicionar mais de um micro-organismo reconhecido benéfico às plantas, visando maximizar a contribuição dos mesmos. O que vai acontecer nessa co-inoculação? Vai ter a junção, gente, das bactérias endofíticas com as bactérias simbióticas, tá? A gente vai fazer a junção delas, porque na fixação, na simbiótica, a gente sabe que ela é mais eficiente em relação ao nitrogênio. Mas a endofítica, ela pode estar ajudando ali no maior desenvolvimento tanto das plantas, em relação ao crescimento também das raízes, em relação ao crescimento das plantas, a questão também de sementes, pode ajudar em muita coisa. Então, a co-inoculação é a combinação das bactérias endofíticas com as bactérias simbióticas. Então, combina com uma prática já bem conhecida dos produtores, a inoculação das sementes de soja e do feijoeiro com bactérias fixadoras de nitrogênio, conhecido como rizóbios, com o uso do azospirilo, uma bactéria até então conhecida por sua ação promotora de crescimentos em gramíneas, que foi o que a gente falou anteriormente. E já existem vários relatos positivos em relação a essa co-inoculação. A contribuição foi relacionada com produção de fito-hormônios, pectinase ou sinase moleculares em bacílios e azospirilos, agrobacterium e outras espécies de micro-organismos. Essas bactérias, bacilo, azospirilo e agrobacterium, são bactérias endofíticas. Então, essas bactérias elas estão relacionadas à produção de fito-hormônios, como o quê? Como citocinina, giberilina, auxina, citocinina. Então, elas podem estar contribuindo para um desenvolvimento melhor em relação ao crescimento, ao desenvolvimento dela, tá?
Então, como já falamos na coinoculação, vamos falar o processo que a gente deve seguir para se ter um inoculante. Existe um protocolo pela Relare, que foi... esse documento ele saiu em 2007, e esse protocolo ele deve ser seguido caso você queira procurar um inoculante que seja mais eficiente que esses que estão no mercado. Então, como é que acontece para eu achar um inoculante, para eu fazer um inoculante? Como é que acontece esse processo? O inoculante de bactérias simbióticas, a gente pode estar fazendo isolamento dessas bactérias, tá? Ela pode ser soja, pode ser feijão. As bactérias simbióticas são geralmente leguminosas e vão possuir o nódulo, como eu falei. Essas bactérias, elas vão ser, na verdade, enviadas para a placa de Petri com o nódulo, elas vão ser esmagadas aqui e vai crescer vários micro-organismos. Esse meio de cultura vermelho ele é específico para essas bactérias simbióticas e ela vai passar por vários processos. Ela vai passar por processos de repicagem e ir para a câmara de crescimento, tá? Ela vai onde tem uma temperatura ideal para ela crescer. Depois de várias repicagens e até eu conseguir a pureza e a concentração desse micro-organismo, eu vou ter que fazer a avaliação da eficiência simbiótica desses micro-organismos que eu achei aqui no caso. Então, eu tenho que avaliar em casa de vegetação, viveiro e campo. Tenho que avaliar nesses 3 locais. Na casa de vegetação, a gente deve seguir esses 4 tratamentos, onde é o tratamento sem inoculação, o tratamento sem inoculação com nitrogênio na concentração recomendada para a cultura, o tratamento com inoculação de cepas já recomendadas para a cultura e o tratamento com inoculação das cepas a serem testadas separadamente. Esses tratamentos, vocês devem lembrar que a gente está trabalhando, né, no campo lá da Fares. Então, a gente seguiu o mesmo tratamento, o tratamento controle, o tratamento com nitrogênio e o tratamento com a inoculação. Mas aqui, a gente está querendo fazer o tratamento com os micro-organismos que a gente encontrou. Então, vocês podem ver que são 4 tratamentos. Como é que acontece isso? Na casa de vegetação, a gente pode trabalhar com vasos de Leonard, como vocês estão vendo aqui. Esse vaso ele tem que possuir substratos estéreis. As sementes elas devem ser desinfestadas e a inoculação vai depender muito de cada objetivo, de cada estudo que você for fazer. Então, tem também os vasos, onde as sementes também vão ter que ser desinfestadas. O vaso também vai ter que ser desinfestado. E o solo que a gente vai trabalhar, tanto nesse vaso de Leonard quanto nesse vaso, eles vão ter que ter baixa ou tem que ser livre de micro-organismos. Geralmente o vaso de Leonard ele é mais fácil de trabalhar porque dá para a gente autoclavar por conta da quantidade do substrato que a gente vai utilizar, ou seja, a areia ela é um pouco mais fácil por conta da quantidade, vai ser menor, então vai ser mais fácil de esterilizar. Já a quantidade de areia vai ser maior, mas ela tem que estar ou livre ou tem que estar com baixa população de risóbio e baixo teor de nitrogênio também, para não haver competição com as bactérias que você vai estar trabalhando ali. E quais são os parâmetros que a gente vai avaliar nesse protocolo? O número de nódulos, matéria seca dos nódulos, matéria seca da parte aérea e nitrogênio total. O experimento de campo, ele deve conter no mínimo esses tratamentos, certo? Não é diferente dos tratamentos que eu falei da casa de vegetação.
Então, isso serve para os dois, tanto para a casa de vegetação quanto para o campo. Observando também que no tratamento 2, que é o tratamento com o nitrogênio mineral, eu coloquei 2 exemplos aqui, a forma que a gente pode aplicar o nitrogênio. Um exemplo, a soja tem 200 kg de N por hectare, sendo 50% na semeadura e 50% na floração, ou aos 35 dias após a emergência por ocasião da coleta de plantas. E tem o Calpi, que é 70 kg de N, sendo 35 kg no plantio e 35 aos 25 dias após a emergência. Então, isso aqui é só para vocês terem uma base de como é que a gente pode estar fazendo parcelada a aplicação do nitrogênio no tratamento 2. E quais são os parâmetros mínimos a serem avaliados no campo? A caracterização química e física do solo, no caso, a classificação do solo e a sua classe textural deverão ser informadas. A gente tem que saber. A população de risóbio. No campo, a gente tem que verificar também se a população de risóbio ela vai ter mínima ali, para também não ocorrer a questão de competição entre os micro-organismos. A nodulação, a gente tem que fazer a coleta de 5 plantas com as raízes intactas da área central da segunda linha de cada parcela antes da floração. E a gente vai ter que apresentar resultados para o número de nódulos por planta e massa do nódulo seca por planta. Tá, isso aqui é só para a gente ter uma base. Quais são os parâmetros que a gente tem que avaliar no campo, tá bom? Outra questão que a gente também tem que avaliar é a biomassa do nitrogênio total, o rendimento de grãos, análise de estatística, interpretação dos resultados e, por último, a recomendação do inoculante. Porém, essa recomendação do inoculante, ela tem que apresentar resposta igual ou superior à inoculação padrão que você trabalhou, que já está no mercado. Aqui ela fala a mesma coisa, que a resposta tem que ser igual ou superior. E devemos lembrar também que o controle, que é o que vai apenas à adubação de fósforo e potássio, ele tem que ser superior a esse tratamento, porque como ele não vai nitrogênio, como ele não vai nenhum inoculante, o nosso inoculante, as bactérias que a gente achou que pode ter maior eficiência, ela tem que ser muito mais eficiente do que isso ou igual ou superior à inoculação que está no mercado. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem estar entrando em contato comigo. Vocês podem estar anotando o que eu estou explicando. Se vocês tiverem uma dúvida, pode mandar mensagem. Tá. Agora o isolamento de bactérias associativas. Temos aqui o fragmento de raízes. A associativa vai ser diferente das bactérias simbióticas, elas não possuem nódulos. Então, a gente vai pegar esses fragmentos, seja ela de raiz, ou folha, ou caule, e vai colocar em um tubo parecido com esse que está na foto, com um meio de cultivo. Esse sistema que foi feito, ele foi feito com um fragmento de raiz colocado num tubo com semissólido, onde foi direcionado para a câmara de crescimento. E observamos aqui na terceira imagem, onde há uma nuvem saindo da raiz e se deslocando aqui para a superfície do nutriente. Então, vamos relembrar das aulas que a gente teve já há um tempo. Essa questão funciona, no caso, a bactéria. Como é que eu sei que a bactéria fixa nitrogênio? A bactéria, ela está saindo da raiz até a superfície procurando o oxigênio. Então, vocês podem ver uma grande nuvem aqui na superfície e aqui no meio também. Essas bactérias, elas são microaerófilas, porque elas estão buscando nitrogênio na superfície e conseguindo sobreviver aqui também no meio termo do tubo.
Então, após você conseguir saber que essa bactéria consegue fixar nitrogênio através dessa nuvem, que é um parâmetro que utiliza para saber se a bactéria fixa nitrogênio ou não, então você vai repicar essa bactéria várias vezes até ela ter sua pureza, que nem eu expliquei no isolamento de bactérias associativas, tá bom? Então, após ela já estar pura, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nas bactérias simbióticas. Vou fazer os testes de casa de vegetação, vou fazer os testes de campo. Então, essas bactérias associativas, elas, como eu falei anteriormente, elas são promotoras de crescimento vegetal, elas assumem também um papel muito importante nas raízes de plantas e ciclagem de nutrientes. Elas também produzem fito-hormônios como auxinas, giberelinas e citocininas. Então, esse isolamento ele vai seguir o mesmo processo do que eu expliquei anteriormente, tá? A gente vai avaliar em casa de vegetação, viveiro e campo.